Olá! Nos Estados Unidos, a falência de pessoas físicas é algo relativamente comum. Quem chega a uma situação de insolvência pode procurar a justiça e pedir a decretação de falência, protegendo seus ativos de cobranças durante o período em que tenta reorganizar suas finanças. No Brasil, a insolvência de pessoas físicas ainda é rara, mas pode se tornar mais comum, caso seja aprovado um projeto em discussão aqui no Senado. O Agenda Econômica vai conversar com o autor desse projeto, o senador Fernando Bezerra, sobre essa proposta. Senador, seja bem-vindo ao Agenda Econômica. Muito obrigado, Luiz. É um prazer. Senador, a gente sabe que a inadimplência do consumidor nos últimos tempos aumentou muito. Esse projeto é muito bem-vindo, né? Luiz, é mais um instrumento que estamos oferecendo para recuperar a capacidade de crédito do consumidor brasileiro. Os últimos anos foram muito agudos, muito difíceis para a família brasileira. Você veja que o país enfrentou 2 anos de recessão econômica, perdemos mais de 10% da riqueza nacional e isso se demonstrou de forma mais clara em 14 milhões de pessoas desempregadas. É evidente que essas pessoas tiveram dificuldades de honrar os seus compromissos, de pagar suas contas em dias, porque elas perderam o salário. Se ela perde emprego, perde salário, não tem condições de manter e de organizar as suas finanças pessoais. A gente se valeu da experiência que já existe nos Estados Unidos e na França, no sentido de criar uma espécie de recuperação judicial para a pessoa física. Ou seja, quem está enfrentando as dificuldades pode ir a um juiz, falar da sua situação e pedir ao juiz um plano para a regularização das suas dívidas. Nós estamos definindo no projeto um prazo de 5 anos. O consumidor vai ter a oportunidade de dizer qual é a renda mínima que ele deve ter para manter as suas atividades, a sua sobrevivência pessoal e oferecer parte da sua receita para amortizar essas dívidas em abertos. Pelo projeto de lei, por decisão judicial, se pode inclusive ter parte das dívidas perdoadas, porque o mais importante não é que isso venha a ser um instrumento para beneficiar o calote, não. Nós queremos combater o calote, mas nós queremos proteger o consumidor de boa-fé, que na realidade terminou pelos problemas que a economia vivenciou, pelas dificuldades que ele teve de obter emprego, ele ter um instrumento para ele se reorganizar e ele se recuperar e poder voltar ao mercado de consumo. Senador, a gente sabe bem dessa tragédia cotidiana de pessoas muito endividadas, super endividadas, terminam com o nome no SPC, no Serasa, não conseguem comprar mais nada. Esse projeto, uma vez aprovado, como é que funciona? Quer dizer, essa história do nome sujo acaba, a pessoa vai até a justiça, renegocia suas dívidas, tem um prazo para pagar, como é que é? Na realidade, nós temos aqui situações bem distintas. Tem consumidores que são, digamos, contumazes no sentido do consumo desenfreado, que utiliza 2, 3 cartões de crédito. Esse precisa até de assistência médica para poder manter as suas despesas de acordo com as suas receitas, com as suas rendas. Reeducação, precisa de reeducação financeira. Então, é um outro tipo de situação. O que nós estamos querendo é criar um instrumento para aquele de boa-fé que, em função da crise econômica, que em função de uma dificuldade pessoal vivenciada, se atrapalhou pela interrupção da sua receita de salário, da sua renda que ele tinha e que, por um fato alheio à sua vontade, terminou comprometendo que ele pudesse continuar cumprindo com suas obrigações assumidas. Então, vai ser criado um prazo. Precisa haver uma decisão judicial para isso, para poder fazer uma análise criteriosa, no sentido de que a gente possa não estar ali estimulando o calote, mas sim protegendo o consumidor de boa-fé. E também, a depender da situação, se não for suficiente durante 5 anos para liquidar 100% da dívida, os próprios credores podem se interessar na negociação com o juiz de dispensar parte dessa dívida, porque vai querer retomar aquele consumidor ao mercado de consumo para que a gente possa aquecer a economia. Portanto, eu acho que
as pessoas que estão se aproximando desse debate, o projeto começa a tramitar na Comissão de Assuntos Econômicos, as próprias instituições financeiras, os bancos, as financeiras estão começando a perceber que no Brasil falta um instrumento como esse, que é importante que a gente possa se valer das experiências positivas que, repito, a gente procurou ter como referência aquilo que já ocorre nos Estados Unidos e na França. Pois é, nos Estados Unidos esse instrumento é visto muitas vezes como uma chance de recomeço. E lá tem algumas regras que eu gostaria de saber se vão ser trazidas, abrigadas no projeto do senhor. Por exemplo, ela impede que durante esse período os credores permaneçam com práticas de cobrança contra o consumidor endividado, tá? E permite, inclusive, que o candidato à insolvência possa fazer isso sem um advogado. Eles não recomendam, mas é possível se fazer isso sem um advogado. Como é que seria aqui no Brasil? Aqui, da mesma forma. Na realidade, nós estamos querendo repetir essas experiências, mas no caso específico, quem for amparado pela insolvência civil, como é o nome que nós estamos definindo, poderá, inclusive, voltar a obter crédito, desde que a sua renda permita, desde que a sua situação permita. E as próprias instituições financeiras, ou as financeiras que vão conceder crédito, ou as lojas que vendem a prazo, vai saber que, através desse instrumento, eles estarão melhor protegidos, para poder, de fato, você ter um consumidor ativo, um consumidor que vai, de fato, honrar com as suas obrigações. Então, o projeto, ele é um projeto que, de certa forma, eu repito, o objetivo dele é recuperar o consumidor de boa-fé. No caso específico do advogado, isso poderá ser feito por um defensor público, por a defensoria pública que hoje está presente em todos os estados brasileiros, então poderá assistir o consumidor, ele não precisaria ter um advogado específico, ou contratar, ou pagar honorários, mas é um serviço que poderá ser feito pelo defensor público. Isso vem no momento em que a economia começa a ensaiar uma nova decolagem, quer dizer, reabilitar as pessoas para o consumo é algo muito bem-vindo nesse momento, né, senhor? Olha, é o que eu aposto. Na realidade, o Brasil está virando a página da recessão. Os últimos dados que foram aí produzidos pelo Banco Central e por diversas instituições financeiras mostram já que esse ano, que ninguém apostava num crescimento mais expressivo da economia brasileira, todos estão fazendo as suas revisões e, inclusive, aqui o nosso Instituto Fiscal Independente, o IFE, aqui do Senado, já está revendo a taxa de crescimento de 0,5 pontos percentuais do PIB para esse ano para 0,7, mas já tem instituições financeiras prevendo que nós vamos crescer próximo de 1% esse ano. E as previsões para o próximo ano, o IFE está corrigindo já de 2 pontos percentuais para 2,3, mas tem instituições financeiras no Brasil que já se fala em crescimento de 3 pontos percentuais. As taxas de juros estão caindo. O atual governo herdou uma taxa de juros de Selic de 14,25 e agora ela está em 8,25 e já tem projeção de que os juros no final do ano será inferior a 7 pontos percentuais. Isso vem reduzindo os juros da economia de forma mais geral e retomando os investimentos. O dado bom é inflação abaixo de 3%, que significa o aumento do poder de compra dos assalariados, e é por isso que a inflação está baixa, porque houve uma redução dos custos de alimentos, tivemos a maior safra dos últimos anos e a inflação de alimentos se reduziu em 15 pontos percentuais quando comparado ao ano passado. Isso tudo está criando um cenário de mais animação, de mais confiança, que poderá significar o relançamento da economia brasileira. Agora, o dado melhor é a volta do emprego. Nós já estamos reduzindo a taxa de desemprego, que chegou quase a 14%, está agora abaixo de 13 pontos percentuais e acreditamos que com um crescimento mais forte no próximo ano, nós deveremos ter no ano de 2018 um crescimento ou uma oferta de emprego de quase 2 milhões de novos empregos para a economia no próximo ano. Então, esse é o dado que nos deixa mais animados, é o brasileiro voltar a ter a perspectiva do emprego para ter salário e para poder sustentar a sua família. Agora, usar o consumo para alavancar o início do crescimento da economia
é bom, mas não pode se sustentar só nisso, né? Tem que vir um investimento, mas a recuperação da economia brasileira, ela está se dando pelo aumento do consumo das famílias. E isso foi ajudado, certamente, pela redução da inflação. Estamos tendo a menor taxa de inflação, mesmo da época do Plano Real, quando foi lançado. Então, essa é a menor taxa de inflação da série econômica pesquisada nos últimos 20, 30 anos. Então, isso é um dado muito positivo. E eu acredito que, para que a gente possa ter um crescimento sustentável, é preciso que a gente melhore o percentual de investimento da economia. Hoje nós temos aí uma taxa de investimento em torno de 15% do PIB, mas já tivemos em torno de 20% e 21%. É preciso recuperar isso. Eu acredito que nós vamos ter isso através de dois caminhos. O primeiro é a retomada do investimento privado. Com juro mais baixo, os empreendedores, os empresários, os pequenos comerciantes, o pequeno negócio se animará a tomar mais dinheiro em banco, tomando crédito para poder fazer os investimentos. E o outro lado é a recuperação da receita pública. Os dados que foram divulgados agora em agosto mostram que a receita pública no Brasil cresceu 10 pontos percentuais quando comparado com agosto do ano passado. Mesmo tirando as receitas extraordinárias, o crescimento, quando você tira os efeitos que são isolados só daquele mês, fruto de uma outorga, fruto de uma concessão, o crescimento foi de quase 8 pontos percentuais, o que está a indicar que com a retomada da economia, a receita pública deverá melhorar e, com isso, voltar aos investimentos públicos, que foram bastante reduzidos. Os investimentos, por exemplo, no PAC, infraestrutura, na educação, na saúde. Então, está criando agora uma janela de oportunidade para que a gente possa ter um ano de 2018 mais expressivo do ponto de vista do investimento público e, com isso, você animar a economia brasileira, tendo crescimento, não só pelo lado do consumo, com a volta do emprego, com a volta da massa salarial, que vai demandar mais consumo, e do outro lado, do investimento, que é tão reclamado e tão necessário para melhorar a infraestrutura brasileira. Pois é, e falando de investimento, vamos falar de investimento estrangeiro. A gente tem visto muito capital estrangeiro na Bolsa, o que não se traduz em crescimento da economia de forma muito concreta, né? Mas deixa eu lhe dar um dado, não é só na Bolsa. É isso que eu queria saber, o senhor está otimista com Bolsa. Não é só na Bolsa. Produtivo? Nos últimos dias nós tivemos notícias aí auspiciosos, né? O leilão das usinas que antes eram operadas pela CEMIG foram arrematadas, inclusive com ágio de quase 10%, e foram arrematadas por franceses, chineses e italianos, e também por grupos privados brasileiros. Então, mostrando que tem um apetite para investimentos em ativos reais, né? Outro dado foi o leilão de petróleo e gás, que ocorreu no Rio de Janeiro também recentemente. E, na realidade, houve nesse leilão um pagamento de bônus de assinatura que rendeu ao governo brasileiro mais de 3 bilhões de reais, quando se esperava 1 bilhão, ou seja, houve disputa e houve concorrência. E qual foi o dado novo desse leilão? A presença das grandes empresas de petróleo. Eu quero citar aqui especificamente o caso da ExxonMobil, que é a maior empresa de petróleo do mundo, que foi parceira da Petrobras para arrematar os campos da área da Bacia de Campos, que foram levadas a leilão e que vai permitir investimentos relevantíssimos e que serão até responsáveis pela recuperação econômica do estado do Rio de Janeiro, que quebrou com essa crise. Há 2 anos que nós não temos leilão, há 2 anos que os investimentos na área do setor de petróleo e gás podem ser mais expressivos. Esse é o primeiro leilão que testa a nova legislação para a área de petróleo e gás e nós estamos, portanto, apostando que esse investimento estrangeiro, que está na ordem de 75 bilhões de dólares por ano. O Brasil tem sido destino importante de investimento estrangeiro na América Latina, está em primeiro lugar e disputando com outros países emergentes o destino desses recursos. Eu acredito que o investimento estrangeiro continuará muito forte no Brasil, não só esse ano, como também no próximo ano, e investimento ocorrendo na economia real. Não é só comprar ação de empresas que já existem, é comprar ativos para poder gerar benefícios, gerar emprego, gerar novos negócios. O senhor está otimista, isso é bom. Agora, o brasileiro, em geral, ainda está um pouco pessimista, está com o pé no freio. Quando é que o senhor acha que essa sensação
de que o Brasil está começando a retomar o seu crescimento vai ser compartilhada por toda a população? Quando o emprego voltar mais forte. Porque, na realidade, os dados todos são de melhoras dos indicadores econômicos. Eu falei aqui de juros, eu falei aqui de inflação. Mas ainda não está batendo na vida real, né? Mas precisa ter o emprego. Na hora que você tiver um movimento de contratação maior, por exemplo, o CAGED dá os números, nós estamos há 5 meses com um volume maior de contratação do que de demissões. Mas o saldo é de pouco mais de 100 mil contratações sobre as demissões. É pouco para uma economia como brasileira. Nós deveríamos estar produzindo pelo menos 1,5 milhão. Mas a perspectiva para os próximos 12 meses é nessa direção. Nós deveremos ter um saldo de empregos para os próximos 12 meses entre 1,5 milhão e 2 milhões de novos empregos. Aí sim, a população brasileira vai começar a mudar o humor, porque vai perceber que a retomada da economia, que já está sendo apontada nos indicadores de inflação, de taxa de juros, de volta de investimentos estrangeiros, vai chegar na realidade das pessoas. Qual é a realidade delas? Emprego, salário. Qual é outra realidade dela? É a volta dos investimentos públicos, sobretudo de estados e municípios, que passarão a arrecadar mais e investirão mais em educação, em saúde, em segurança. É isso que a população quer ver para ela poder acreditar que o país, de fato, está vivendo um novo ciclo de crescimento. Aí, senador, temos que tocar num outro ponto dessa questão, as reformas estruturais. O governo tem aí, lá na Câmara, a reforma da Previdência anda meio parada, não está caminhando muito. E aí, o que o senhor acha? Tem que caminhar. Na realidade, o que nós estamos colhendo é fruto da agenda econômica que foi votada e aprovada aqui no Congresso Nacional. Na realidade, a gente votou o teto do gasto público e, com isso, nós começamos a sinalizar que nós não vamos gastar além da nossa capacidade de arrecadar. Nós votamos aqui a flexibilização das leis do trabalho, nós votamos aqui a lei da terceirização. Essas duas leis vão começar a entrar em vigor agora a partir do mês de novembro e, consequentemente, vai ajudar na contratação formal, não de trabalhadores informais, mas de trabalhadores de carteira assinada que vão ter seus direitos assegurados nessa retomada da economia brasileira. E, por último, o Congresso aprovou a nova política de fixação de taxa de juros de longo prazo, que vai permitir que essas taxas de juros fiquem reduzidas por um horizonte muito maior. E é evidente, todos que se debruçam sobre o debate do equilíbrio das contas públicas percebem que nós não temos condições de continuar sem fazer a reforma da Previdência. A reforma da Previdência e os salários, ou melhor dizendo, os gastos com a Previdência e os salários dos servidores públicos já consomem mais de 65% do orçamento federal. Então, é importante que a gente possa aproveitar ainda esse bônus demográfico que temos para fazer os ajustes, porque daqui a 3 anos, 4 anos, nós vamos ter que cortar tantas despesas que a gente pode correr o risco de parar o país, porque toda a receita do governo vai ser para pagar as aposentadorias. Então, a reforma tem que vir, primeiro, para corrigir a idade mínima da aposentadoria. A população está ficando mais velha e é importante que você mude a idade de se aposentar. Na média de 60 anos, você passa para 65, como ocorre já em todos os países do mundo. Essa não é uma questão do Brasil. Todos os países do mundo, as economias mais avançadas, já mudaram a idade mínima de aposentadoria e o Brasil precisa mudar. Isso é importante. E a outra é acabar com os privilégios. Nós não podemos ter 2 regimes de previdência social, o regime geral e o regime próprio, onde nós asseguramos privilégios para determinadas categorias, como parlamentares, juízes, promotores. Esses privilégios precisam acabar. Por quê? Porque a sociedade brasileira não tem condições de pagar. Então, é inadiável o debate da Previdência. É evidente que nós estamos num ambiente nos aproximando de umas eleições gerais. O Congresso Nacional sempre é mais resistente em mexer em temas polêmicos como esse, em função do calendário eleitoral, mas é imperioso que a gente possa aprovar uma reforma da Previdência, pelo menos mínima, enxuta, mas que coloque o tema no centro do debate político que nós vamos ter no próximo ano. Todos que se debruçarem pelo perfil do gasto público brasileiro verá que a questão da Previdência é algo que precisa ser debatido com transparência, com abertura e, sobretudo, com verdade, para que a sociedade brasileira possa julgar
as propostas daqueles que vão se apresentar para representar o nosso povo, seja a nível da presidência, a nível do Senado, a nível da Câmara, a nível dos governos estaduais, porque, por exemplo, no meu estado, o governo de Pernambuco gasta mais com a aposentadoria dos servidores públicos do estado do que gasta com investimento público, é quase o dobro. Então, as pessoas que moram no meu estado, nas regiões mais pobres, que querem ver uma escola, querem ver um hospital, querem ver uma estrada, não têm condições de ter acesso a esses benefícios porque o orçamento estadual está comprometido com o pagamento da previdência dos servidores públicos. Então, é essa a questão que precisa ser debatida com coragem, com transparência. Por isso, eu acredito que, embora o calendário esteja ainda muito apertado, nós estamos nos aproximando do final do ano legislativo, mas acredito que ainda exista espaço para que entre final de outubro e até o final de dezembro a gente poder votar aqui no Congresso Nacional uma reforma da Previdência que pelo menos possa endereçar a mudança da idade mínima para se aposentar de 60 para 65 anos e também acabar com os privilégios que hoje a gente vê na Previdência Social brasileira. Pelo que eu estou entendendo, então, o senhor acredita que se mexer um pouquinho na proposta do relator, dá para aprovar esse ano? Eu creio que sim. É imperioso que a gente faça o debate. A gente não pode fugir dessa discussão para o bem do povo brasileiro, para que a gente possa assegurar as condições de termos um ciclo de crescimento econômico permanente, que o Brasil possa crescer pelos próximos 5, 6, 7, 8 anos e a gente poder oferecer mais e mais emprego, a gente poder oferecer a perspectiva de prosperidade, de felicidade, porque as pessoas precisam ter a oportunidade de ter um emprego, de ter melhores escolas, de ter acesso à saúde, de ter melhor segurança. A violência está campeando no país inteiro. A questão da segurança é central e para melhorar a segurança você precisa de oportunidade de trabalho, você precisa virar essa página e para isso você precisa ter um governo que tenha seriedade, que tenha responsabilidade, que possa primar pela responsabilidade fiscal, onde você possa ter uma trajetória não de crescimento exponencial da dívida pública brasileira. Nós estamos com a nossa dívida pública crescendo, que já está batendo mais de 80%. É preciso reduzir essa dívida pública, é preciso reduzir os juros para poder animar a economia brasileira. Fernando, bom, vamos retomar aqui a questão da insolvência, né, da pessoa física. Eu queria saber uma coisa, o microempreendedor individual, aquele pequeno empresário, aquele que dá emprego para muita gente nesse Brasil grande aí, ele pode ser beneficiado por essa proposta? Ele vai, porque na realidade o pequeno negócio, o micronegócio que você está falando, ele na realidade não está formalizado como MEI, como microempreendedor individual. Ele não é uma pessoa jurídica, ele continua sendo uma pessoa física. Inclusive, os pequenos negócios estão em nome de pessoa física e é essa a grande novidade desse projeto. Vai beneficiar milhares de microempresários que levam os seus negócios em nome da pessoa física e que ele não teve a oportunidade, no meio de uma crise dessa, as grandes empresas, as médias empresas tiveram direito aí da recuperação judicial, de instrumentos de recuperação de crédito e nós esquecemos e não cuidamos aqui da legislação para oferecer um caminho de saída para esse microempreendedor que tem 1, 2, 3 empregos. Na realidade, as empresas brasileiras que são responsáveis pela geração de emprego são aquelas que empregam até 8 trabalhadores. Essas micro e pequenas empresas respondem por mais de 66% da mão de obra ocupada no Brasil. Esse projeto vai atender, sobretudo, a essas pessoas físicas que, na realidade, são microempresários, são pequenos empresários. É muito comum que a pessoa, inclusive, tenha ali uma pequena lanchonete, uma loja legalizada, a pessoa física, mas ele, para sustentar, para investir no negócio, ele faz o empréstimo em seu nome, em nome da Dona Maria, do seu João. A máquina que ele compra de sorvete, a máquina que ele compra do cabelo, o cortador de unha, a manicure, o barbeiro, a banca de revista. Então, mesmo que ele seja microempreendedor individual, o financiamento, o crédito, a compra e tal, está o nome da pessoa física.
Que maravilha, porque esse é um setor que tem que ser incentivado. Claro, Brasil, tem que ser apoiado, tem que ser apoiado para que a gente possa aproveitar esse ressurgimento da economia brasileira. Quem vai dar gás à volta do crescimento da economia brasileira, sobretudo o micro e o pequeno empresário. Maravilha. Senador, muitíssimo obrigado. Eu lhe agradeço, a oportunidade foi minha. Tivemos aqui um belo esclarecimento. Vamos torcer para que esse projeto seja aprovado rápido e, mais ainda, vamos torcer para que a economia brasileira se recupere com rapidez, porque é isso que todo mundo está torcendo. Né? Esse é o nosso desejo. Na realidade, a gente quer ver esse Brasil com a autoestima recuperada e a gente podendo acreditar que o dia de amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje. É isso aí. Bom, meu muito obrigado ao senador Fernando Bezerra. E você, telespectador, se quiser rever este programa, é muito fácil. Se quiser indicar para alguém, também é. Acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Para mandar suas sugestões e comentários, ligue 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica.